Bendito seja o teu nome, Pai, bendita seja a tua presença manifesta. Cremos de todo o nosso coração, por isso queremos te abençoar nesta noite tão específica, tão gloriosa. Apenas um toque da presença de Deus e Ele vai te surpreender. E a minha oração por vocês nessa noite, Pai, surpreenda os teus filhos. Como Deus, o Pai, nos surpreendeu nesse final de semana. Que final de semana magnífico, onde ministramos em Mato Grosso, Terra Nova e Itaúba, onde o Espírito de Deus se manifestou, 2 pastores amados, amáveis, são meus amigos há muitos anos, e eu fiquei muito feliz em revê-los. Eles estão ministrando na Igreja Batista, ali em Mato Grosso, pastor Leandro e pastor Marcos, filhos de um grande amigo meu, e eu creio que Deus, o Pai, está fazendo e irá fazer algo glorioso, porque o que nós vimos, o que nós sentimos, vocês viram algumas imagens, mais de 200 milagres aconteceram em 4 dias, 2 cidades próximas, e a manifestação da escola, mergulhados na presença, desatou um romper, uma paixão, e eu fico empolgado com isto, vendo as crianças, os adolescentes, os jovens, anciões, sendo levados pelo Espírito Santo, entronizando-os no rio da presença, e não somente o desejo de estar na margem, mas o desejo de mergulhar o coração em águas profundas. E quando você toma essa atitude de mergulhar seu coração em águas profundas, a primeira coisa que vai acontecer é a multiplicação. Esta é a palavra, em todas as áreas. Há uma necessidade de nós mergulharmos o nosso coração totalmente sem reserva quando Deus, ou melhor, quando Moisés consagrou o tabernáculo. A Bíblia diz que todos os cômodos do tabernáculo foram impactados com a manifestação da glória. Da mesma maneira, o nosso coração, nosso ser, nosso coração, nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo impregnados com a presença, onde Deus terá o controle, e temos pregado sobre isso. A unção nos protege. Mergulhando o seu coração em águas profundas, não existe mais odor da carne, e não tendo mais odor da carne, a mortificação da carne com suas paixões e concupiscência, reina o Espírito. Aqueles que são de Deus se inclinam para as coisas de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E não somente tem o prazer de estar na presença, de ouvir a palavra, mas também de obedecer. Esta é a palavra. Obedecer. A verdadeira adoração não é simplesmente cantar, expressar uma canção. A verdadeira adoração é obediência. Deus o Pai tem procurado os verdadeiros adoradores que estão desprendidos para obedecer, e a unção nos protege. Na verdade, Deus o Pai quer se apoderar de cada um de nós, como temos ministrado nesses últimos dias. Você que está nos assistindo, compartilhe com seus amigos, para que eles possam também ser tocados. Eu amo de paixão, não somente os milagres criativos que temos visto todo final de semana, e na verdade todo dia, mas eu amo ver pessoas se desprendendo para estar apaixonadas por Ele. A cultura da oração, a cultura do local íntimo, onde você tem o seu relacionamento com Ele, essa cultura de estar com Ele, no lugar secreto, onde o nosso coração é ministrado, e o seu coração sendo ministrado por Ele, há um desprendimento para obedecer, há um desprendimento para que os princípios contidos em sua palavra sejam observados e aplicados. E esses princípios preservam o propósito. Temos ministrado isso, eu vou falar novamente. A obediência aos princípios estabelecidos na palavra
E eu tenho ministrado que a palavra, a Bíblia, não é um livro religioso, queridos. A Bíblia é uma constituição de um reino. Na verdade, a Bíblia é uma pessoa. Eu amo isso. É uma pessoa. O Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. João disse, vimos a sua glória. Nós precisamos visualizar esta glória liberada na palavra, onde o Espírito de Deus ministrará em nosso coração, nos levando em águas profundas, onde o milagre da multiplicação será uma evidência muito clara na sua vida, no seu ministério. Eu sinto a presença dele aqui, ele está aqui. E pela autoridade do nome de Jesus, eu libero um toque na tua vida. Sejam cheios do Espírito Santo. As pessoas compartilhando, testemunhando, pessoas de 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, 20 anos de ministério, 10 anos, 5 anos, 4 anos, 6 anos servindo a Ele. Nunca tiveram uma experiência tão pessoal, um toque. Eu amo a unção apostólica. Eu creio nesse toque do Espírito Santo e, na verdade, eu creio no encontro. O encontro diário com Ele é o segredo de uma vida cristã pelo qual haverá frutificação em abundância. Deus o Pai quer que você se frutifique e tenha essa unção de frutificação aonde você está plantado. Deixe que a glória desse reino presente se manifeste na tua vida, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, onde você colocar as plantas dos seus pés. Deus o Pai se manifestará quando verdadeiramente você está cheio do Espírito Santo. As características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, no livro de Efésios, capítulo 5, Paulo revela, falando a palavra, cheio da palavra, cantando, salmodiando ao Senhor com alegria. Uau! Canta alegremente, ó estéreo. Rompem cânticos. Como a pessoa pode cantar enfrentando uma adversidade, uma dificuldade, quando ela tem uma experiência diária, quando ela conhece o homem que carrega o cântaro de água e vai segui-lo. Isto é o segredo da vida cristã, porque na verdade o propósito da nossa existência é conhecê-lo. E não somente conhecê-lo, mas entender Deus, compreender Deus e amá-lo como Ele é. Nos sujeitarmos e nos submetermos, entenda, esse batismo de obediência por amor. Por amor. Pai, fura as nossas orelhas, Senhor. Queremos te servir com gratidão. Coloca, Senhor, um anel de autoridade em nossas mãos. Tira as vestes, Senhor, de escravo, de bastardo, e nos coloca as vestes, Senhor, de filhos. Coloca em nossos pés, Senhor, o calçar, Pai, da oportunidade que o Senhor nos dá, a autoridade do Teu reino, o poder do Teu reino, quem você é em Cristo. Nós precisamos entender a nossa identidade nele e, compreendendo a nossa identidade nele, nos posicionarmos da maneira certa, observando seus princípios estabelecidos em sua palavra, para que o propósito seja preservado e não somente seja preservado, mas seja ativado, uma ativação e uma capacitação pelo qual Deus o Pai te surpreenderá com esta habilidade para que o propósito pelo qual Deus nos chamou e te chamou seja com excelência. Eu louvo a Deus por isto. Eu amo a Deus de todo o meu coração e o meu desafio que Deus tem colocado em meu coração, e eu não meço esforços para fazer isto nos 4 cantos dessa nação e em toda a América Latina, porque as portas estão se abrindo, ativar pessoas em seu destino profético. Eu amo isto.
Eu amo despertar em Cristo, liberando em Cristo uma ativação. Eu amo ativar as pessoas no sobrenatural. Eu amo ativar as pessoas nessa paixão, porque o homem não pode dar aquilo que não tem, nós temos para dar. O quê? Paixão pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo um homem apaixonado, vocês estão vendo um homem apaixonado, focado. Esse é o propósito da minha existência. E eu amo isto, creio nisto, valorizo isto, e todas as manhãs procuro alimentar esta unção sacerdotal, essa unção que Deus nos deu com unção pessoal, porque ela me protege, a unção te protege, a unção te protege, oh meu Deus, porque mergulhando no teu coração não existe mais odor, não existe mais legalidade, o cheiro da carne não mais atrairá os abutres, demônios que queiram se levantar como opositor. Deus o Pai se levanta ao teu favor e lhe tampa a boca do inferno. Você é escolhido, você é escolhida, você precisa valorizar esse alto chamado e crer de todo o coração o que você é em Cristo, o que nós temos em Cristo, a nossa identidade nele e o nosso coração sendo ministrado, e não somente sendo ministrado, mas permitir que o Espírito Santo possa guardar em Cristo, introduzindo Cristo, o poder da sua ressurreição nos envolvendo para que nós possamos ser ministrados à intenção do nosso coração. Isto é muito sério que eu estou falando. Deus o Pai, Ele não olha a aparência humana, Ele olha o coração, o espírito do homem, e Ele conhece a intenção do coração de cada um de vocês. Ele conhece a intenção do nosso coração, e a intenção do nosso coração, que é importantíssima. Por quê? Para que Deus o Pai possa, escute o que eu vou falar, confiar em você. Liberar cada dia mais, como diz a palavra, sendo transformados de glória em glória, em glória, em glória, porque todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo, todos nós vamos ser provados, provados. E a minha oração por vocês é que você seja provado e aprovado. Por isso mergulhe o teu coração, tenha um encontro diário com Ele. Alimente esta unção liberada em Cristo que habita em você através de um relacionamento. Para que o conhecimento através dessa intimidade possa levar a cada dia um quebrantamento mais profundo, mais marcante. E esse quebrantamento haverá arrependimento suficiente para que Ele possa se apoderar de cada um de nós, nos controlar, nos orientar e possamos ser sensíveis ao batismo de obediência. Batiza, Pai, o nosso coração com fogo da paixão. Não queremos simplesmente, Senhor, sermos, ó Deus, escute o que eu vou falar agora, como muitos se acostumam e aceitam com passividade conceitos religiosos. Meu querido, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a constituição de um reino pelo qual Deus nos chamou. Se apodere das verdades, creia na verdade, ame a revelação de quem você é, ame a revelação daquilo que você pode em Cristo, creia na revelação daquilo que nós podemos, em nome de Jesus, fazermos em seu nome. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará obras maiores. Nós tivemos um final de semana extraordinário, glorioso, e nós liberamos esse favor que gera um despertar a cada dia de querer mais de ti, menos de mim, mais de ti,
menos de mim. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E é uma pergunta que eu quero fazer. Qual unção que você quer? A unção de Davi ou a unção de Saul? Qual é a diferença? Na verdade, eu estava meditando na palavra ontem pela manhã e Deus encheu meu coração, porque eu tenho ministrado sobre isto. Ser apoderado dele, deixar que Deus se apodere de cada um de nós. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, é um prazer. É possível. É possível ser cheio do Espírito Santo? Sim, é possível. É possível ser carregador da sua glória? Sim, é possível. Quando Davi quis trazer a presença, em 2 Samuel capítulo 6, o desejo do coração dele era sincero, mas o método foi o erro. Muitos são sinceros e querem a presença, mas querem da maneira errada. Por isso que eu disse que a palavra, a Bíblia, não é um livro religioso. É a constituição de um reino. Ela fala de princípios que envolvem a nossa vida em todas as áreas para que funcione. Na verdade, a Bíblia é um manual prático daquilo que Deus estabeleceu para que possamos obedecer, para que a nossa vida funcione do jeito que Ele criou. Ele criou cada um de nós. E Ele sabe exatamente e estabelece em Sua palavra princípios para que todas as áreas de nossa vida possam ser funcional, onde Deus será glorificado, onde haverá prazer na vida, satisfação e prazer. Eu enfrentei um principado lá em Mato Grosso nesses dias, onde muitos adolescentes e jovens têm se cortado, se retalhado, querendo se matar. Não há perspectiva de vida, não há visão de destino, porque não há revelação de propósito. Deus o Pai quer que a igreja seja igreja. Anunciarmos em tempo e fora de tempo que Ele vive. E eu amo esta palavra que eu vou falar, porque existe esperança. Ao cheiro das águas, a esperança, o brotar de algo novo. Permita que o céu invada a tua casa, invada teu coração, invada teu ministério, invada a tua família, porque existe esperança em Cristo. Você é especial, seu chamado é especial. E eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor. E eu vou ler a vocês 1 Samuel, na verdade o chamado de Saul e o chamado de Davi. Se você ler 1 Samuel, você vai ver, capítulo 9, que as pessoas ou os líderes de Israel chegam para Samuel. Samuel já está entrado em dias, seus filhos não seguem o mesmo caminho e eles pedem um rei. Samuel fica muito bravo e Deus disse assim a Samuel: obedeça o povo, porque eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. Isso é muito triste. Deus dizendo, eles me rejeitaram. Como é triste ver pessoas que brincam com a sua eternidade, que rejeitam esse prazer de estar com Ele, de servi-lo com amor, temor de Deus no coração, permitir que Ele reine, Pai, em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Queremos que tu seja nosso rei, nosso Messias, nosso Salvador, nosso Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Ah, meu Pai, carro de Israel e seus cavaleiros, nos perdoa, Senhor. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Tira, Senhor, tudo aquilo que entristece a tua presença, onde o Senhor, Pai, em nome de Jesus,
Nós queremos que o Senhor seja glorificado. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Eles rejeitaram Deus, mas Deus escolheu Saul. Tem muitas pessoas que dizem que Deus não escolheu Saul. Não. O texto é muito claro. Deus escolheu Saul para ser rei, mas Deus o rejeitou. Por quê? Porque Deus rejeitou Saul? Pela intenção do seu coração, pela atitude do seu coração. Eu disse e vou falar novamente, princípios contidos na palavra, guarda e preserva em nome de Jesus o propósito pelo qual Deus nos chamou. E todos nós seremos testados. Deus quer ver o quanto você confia nele, o quanto você está desprendido e disposto a se desprender cada vez mais. Deixar de ser criança e começar a andar, comer alimento sólido e ser um ramo frutífero ligado à fonte. Deus escolheu Saul. Deus escolheu você. Deus escolheu Davi. A mesma unção que veio sobre Saul é a mesma unção que veio sobre Davi. Mas o que Saul fez dela é o que da questão. O que Davi fez da unção é o que da questão. A unção nos protege. Unção tem nome. Seu Espírito em nós, se apoderando de nós, é uma pessoa que habita em nós. E nós precisamos entender isto. O Espírito Santo não é fogo, ele se manifesta como fogo. O Espírito Santo não é vento, ele se manifesta como vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. O Deus que se fez carne habitou em nosso meio. O Espírito Santo vai introduzir Cristo em nós, revelando a verdade presente para que possamos ter graça suficiente em Cristo, para que possamos caminhar nessa jornada em fé, agradando e permitindo que o seu reino seja liberado com ousadia. Deus o Pai não quer que você fira a rocha. Justiça própria, os dois extremos são muito perigosos. Hoje ensinamentos sobre a supergraça, só que eles esquecem que salvação tem um preço bendito e glorioso, está consumado. Mas essa redenção em Cristo tem que ser valorizada, amada, desejada. E o princípio do batismo de obediência, ser santo, não é simplesmente um conceito religioso. Ser santo não é opção de vida. Ser santo é mandamento. Sede santo porque eu sou santo. Como você pode andar em santidade? A palavra santo é ser separado, ter convicção que você foi separado para agradá-lo. Ser carregador da presença, carregar a presença com temor em seu coração, com temor e tremor diante dele, se quebrantando a cada dia, confessando a cada dia, liberando a cada dia o perdão e recebendo em Cristo o perdão, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. O homem não recebe nada sem que do alto não lhe seja dado. Nós precisamos entender a unção e estar debaixo desse manto glorioso que nos protege, que nos faz descansar, se aquietar. E a intenção do nosso coração é ministrada toda manhã, para que não haja nenhuma ação da carne, nada que possa entristecê-lo. Há uma exortação no Novo Testamento: não entristeça o Espírito Santo que habita em nós.
o qual é o penhor da herança. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. É Ele que introduz Cristo, é Ele que traz a verdade presente, é Ele que nos leva a águas profundas, é Ele que nos faz descansar, é Ele que nos dá ativação, impartição do coração do Pai. É Ele que revela a sua identidade em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Olha esse texto. Quando o povo pediu um rei, Deus disse a Samuel: tenho preparado um homem. E no capítulo 10, versículo 1, então Deus disse a Samuel: então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança? Sobre a sua herança. Porque no capítulo 9, versículo 16, Deus disse a Samuel: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. Versículo 17, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já lhe tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Ei, é o chamado de Saul. E quando a Bíblia diz que Samuel ungiu para ser rei de Israel, ele dá uma revelação tremenda, e eu amo essa revelação, eu creio nessa revelação, que está no capítulo 10, versículo 3, 4, 5, e eu vou ler o 6, quando Samuel disse para Saul: você vai a Betel agora, casa de Deus, e quando você chegar em Betel, virá ao seu encontro. Não é você que irá ao encontro dele, virá ao seu encontro 3 personagens tremenda. Primeira pessoa, Deus se manifestando ali, sua glória se manifestando na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trino Deus, virá ao seu encontro um homem carregando 3 cabritos, a onisciência de Deus Pai. Outra personagem que virá ao seu encontro, um homem carregando 2 pães, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, e se não comermos essa carne, não teremos parte em seu ministério. Mas Samuel disse a Saul, versículo 3, mas quando você tiver um encontro com o homem que carrega o odre de vinho, o Espírito Santo, tua vida nunca mais será a mesma. Olha o versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Tenho falado sobre isto, sermos apoderados, porque nós somos propriedade dele, exclusiva dele. Ele tem ciúmes de cada um de nós, como diz a palavra. Você é especial, Deus quer se apoderar, propriedade exclusiva dele, e ele coloca o seu Espírito como penhor dessa herança, penhor dessa herança. E nós não podemos negligenciar esse auto-chamado. Samuel disse para Saul, você vai ter um encontro com o homem que carrega o odre de vinho, o Espírito Santo. E quando isso acontecer, Deus o Pai vai se apoderar de ti, e você será mudado em outro homem. Deus o chamou para ser rei e o capacita com a unção liberada para ser rei. Ei, você tem um alto chamado. Você precisa valorizar essa unção que Deus quer liberar sobre cada um de nós. E esta unção precisa ser amada, desejada, respeitada, revelada cada dia, para que cada dia possamos caminhar nessa jornada com um posicionamento certo. A unção de ontem não serve para hoje. Por isso o maná deveria ser uma refeição diária e contínua. E olha o texto que Samuel
Olha a revelação desse texto, onde Samuel diz no versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com ele, e você, Saul, será mudado em outro homem. Esse versículo 7 é tremendo, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar tua mão, porque Deus é contigo. Olha o que diz o texto. Deus é contigo. Deus é contigo. E Samuel começa bem, debaixo desta unção. Alguns anos se passam. Quantos anos você está na fé? Quantos anos você teve um toque peculiar do Espírito Santo? Sabe, eu estou debaixo dessa unção por mais de 40 anos. Cada dia mais focado, mais apaixonado. Cada ano mais apaixonado e mais focado. Porque eu sei que existe mais. Tem muitos que cruzam os seus braços, estão satisfeitos com uma vidinha apática, sem a manifestação da glória. Quantos anos você tem de convertido? Quantos anos faz com que Deus lhe chamou? Como tem sido essa jornada? Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu foco? Qual é a tua visão? Qual é o chão que está impactando o teu estilo de vida? Alguns anos se passam. E de repente, Saul começa a fazer coisas que não é o seu chamado. A desobediência, o foco do coração, a intenção do coração começa a tirar ele fora do propósito. E eu vou falar uma coisa aí, vou repetir o que eu disse no começo. Os princípios da palavra preservam o propósito. E um dos princípios fundamental, revelado da palavra, chama-se obediência. Obediência. Um princípio que gera vida. Um princípio que preserva. Entendo o que eu vou falar agora. A graça de Deus sobre nós. Essa graça abundante em Cristo, liberada em Cristo. Agora vejam isto. Alguns anos se passam e de repente Saul quer fazer coisas pelo qual Deus não lhe chamou. No capítulo 13, quando existe uma guerra entre Israel e os filisteus, Samuel estava demorando, como diz o texto, por 7 dias. E o povo começou a questionar, Saul ficou desesperado e ele fez algo pelo qual Deus não lhe deu autoridade para fazer. Ele sacrificou, ele exerceu uma função pelo qual não era a função dele. E olha quando Samuel chega, versículo 13, o que Samuel disse. Então disse Samuel a Saul, agiste como louco? E não guardaste o mandamento, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado, diz o Senhor, para si um homem segundo o seu coração. Isso é muito sério. Alguns anos se passam e ele negligencia essa unção, negligencia os princípios de obediência que preservava o seu propósito, pelo qual Deus lhe chamou de ser rei em Israel. A unção liberada o capacitava. A unção liberada
o capacitava, e não somente isto, mas era suficiente para transformar seu coração, sua vida em outro homem, ser o que Deus definiu para que ele seja. Mas a intenção do coração, coisinhas que vão minando, uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, desencadeou. Se você ler contextos aqui, você vai ver que vai desencadear um erro em cima de outro erro. Um erro em cima de outro erro. No capítulo 15, há uma ordem liberada por Deus para que Saul obedecesse. Os amalequitas, que tipifica a carne, é um símbolo da carne. Deus disse: vá e mate a todos, destrua a todos. Amaleque. Amaleque tem que ser destruída. A carne tem que ser destruída. Porque se você não destruir a carne, se você não mortificar a carne mortificará, a carne será um impedimento para que o propósito de Deus seja liberado em sua vida, porque não haverá, escute o que eu vou falar, a graça para a obediência. A carne vai sufocar a graça, vai sufocar o propósito. Aqueles que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus, diz a palavra. Amaleque tem que ser destruída. E a Bíblia diz que Saul preservou o melhor de Amaleque para se justificar, para oferecer em sacrifício a Deus. E olha no versículo 22 o que está escrito. Porém Samuel disse, quando Saul disse, eu preservei o melhor de Amaleque para oferecer em sacrifício ao Senhor. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a falta de obediência, a rebelião, é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. O que é um espírito de idolatria e de feitiçaria? É um espírito de engano, que ilude as pessoas, que faz com que as pessoas saiam do seu foco e deixem de obedecer os princípios que são tão marcantes, tão especiais, tão importantes, para que possamos verdadeiramente provar a intenção do nosso coração. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Não tem justificativa. Esse foi o erro de Saul, querer se justificar. Não existe justificativa ao erro, ao pecado. O princípio é o quebrantamento, o princípio é o arrependimento. Por isso Deus olha para Davi e disse, achei um homem segundo o meu coração. Na verdade, Deus chamou Saul não para ser um herege, não para ser um profano. Deus chamou Saul para ser rei. Como Jesus chamou 12 dos seus discípulos e um deles chamasse Judas. Jesus não chamou Judas para ser um traidor. Jesus chamou Judas para ser apóstolo. Apóstolo. E ele passou a noite inteira orando e o chamou. Até no final, ele tentou chamá-lo de volta para o arrependimento, mas não houve arrependimento, houve remorso. E a consequência foi uma morte trágica. A consequência das atitudes, uma vida de uma semeadura
A colheita foi terrível na vida de Saul, sua morte foi terrível, seu reinado foi terrível. Mas a palavra Saul significa amado. Como Davi, escolhido, amado. Ambos foram escolhidos por Deus. Ambos foram chamados por Deus. Mas por que Deus rejeitou Saul? Pela intenção do seu coração. A falta de obediência dos princípios contidos na palavra. Todos nós fomos chamados, seremos provados. E como eu disse, vou falar novamente, a minha oração por você é que você seja provado e aprovado. A intenção, o propósito, a visão, o desprendimento, o reconhecimento, jamais ferindo a rocha, mas crendo e confiando na graça liberada em Cristo com um propósito. Preservá-la com temor e tremor no coração. Agora vejam isso, no capítulo 16, é o chamado de Davi. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado? Deus o chamou, Deus ungiu a Saul, mas seu estilo de vida fez com que Deus o rejeitasse. Pela intenção do seu coração, pela sua maneira, pelo seu comportamento diante daquilo que Deus estava dizendo. Não havia obediência, não havia arrependimento, não havia quebrantamento. A intenção do seu coração era má, uma vida egoísta, egocêntrica, não se importava nem com o seu filho. E se não fosse o exército de Israel, seu filho, Jonatas, seria morto por uma imprudência desse homem, por um voto louco, incoerente, totalmente incoerente com os princípios da palavra. Mas agora Samuel tem outra revelação. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, porque dentre teus filhos tenho provido um rei. Por isso eu tenho dito, quando Jesus entrou nos portais em Jerusalém, sentado em cima de um jumentinho, o povo clamava: Hosana, o que vem em nome do Senhor. E os religiosos disseram: diga a esse povo para que se cale. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ninguém é insubstituível. Deus, o Pai, te escolheu, te chamou, mas se nós negligenciarmos esse alto chamado, você pode ter certeza, Ele vai chamar outros. Porque Deus é soberano, é soberano, é soberano. Ele libera misericórdia para quem Ele quer liberar misericórdia. Ele chama quem Ele quer que seja chamado. Eu me lembro que eu estava ministrando um dia lá na divisa entre o Rio Grande do Sul e a Argentina e o Uruguai, onde existe um porto seco. Milhares de pessoas estavam no culto, 1.600, 1.700 pessoas. De repente entrou 40 prostitutas ali e todas foram batizadas com o Espírito Santo. Os religiosos ficaram assustados, doidos. Deus é soberano. Eu me lembro, com 13 anos, Deus me chamou dentro da igreja católica, cantando a oração de São Francisco. A unção de Deus veio sobre mim. Eu não tinha entendimento do que estava acontecendo, mas eu sei que ali Deus me chamou. Porque o teu coração, a intenção do teu coração, ele sonda o coração dos homens. E quando Deus mandou que Samuel fosse à casa para separar o rei de Israel,
Vários filhos se apresentaram, como diz o texto, e quando Samuel viu o primeiro, forte, grande, alto, ele chegou a uma conclusão: é este. Deus disse: não é este. Eu não sou como os homens que olham a aparência externa, eu olho o coração do homem, não é este. De repente, todos os filhos se passaram. Se você ler o texto, e Samuel disse: não falta, não tem mais ninguém. Existe ali um filho bastardo que está cuidando das ovelhas. Chame-o, porque nós não vamos sentar na mesa e não vamos comer enquanto ele não comparecer diante de cada um de nós. E quando Davi entrou, Deus disse: é este, unja-o, é este. E olha o que diz o texto, capítulo 16, versículo 13. Então mandou em busca dele, e trouxe. Ele era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unja-o, porque este é ele mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. Versículo 14 está escrito no mesmo capítulo: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito das trevas assombrava da parte do Senhor a Saul. Daquele dia, o Espírito do Senhor saiu de Saul, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi como rei. Uau! Isto é glorioso. Deus o Pai tem prazer em se apoderar de nós, propriedade exclusiva dele. Valorize isto, honre isto, ame isto, preserve isto. E a Bíblia diz que Deus disse: achei em Davi um homem segundo o meu coração. E no auge da vida cristã de Davi, ele escreve o Salmo 23, glorioso, poderoso. Mas no auge da maior crise do coração de Davi, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 não existe justificativa para o pecado que ele cometeu. O pecado de Saul havia sempre justificativa, mas o pecado de Davi não havia justificativa no seu coração. Eu pequei contra ti. Pode me tirar o trono, pode me tirar todas as coisas, disse ele, mas não tire de mim a tua presença. Não tire de mim, Senhor, a tua presença. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O arrependimento, o quebrantamento. É isso que Deus quer ver no teu coração, no meu coração. O que Deus quer ver no nosso coração? Uma atitude de alinhamento, de reconhecimento, de dependência. Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que eu sou pecador, mas Ele quer ver verdadeiramente a nossa confiança nos princípios estabelecidos em Sua palavra, que vai com que você possa obedecer sem questionamento, que vai preservar esse alto chamado. E não somente preservar, mas vai ativar. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Que unção que você quer? A unção de Davi ou a unção de Saul? A unção é a mesma. Mas o que você faz com esta graça liberada em Cristo na sua vida é o que é da questão. O que nós fazemos. Sabe, eu creio que o grande avivamento que está vindo é o avivamento de caráter. O maior fruto do avivamento não é simplesmente os milagres, cego, surdo, coxo, e eu amo tudo isso, mas o fruto do verdadeiro avivamento, essa cultura estabelecida em Cristo, é a mudança de coração. Deus diz: eu farei um grande milagre, eu vou tirar o coração de pedra do meu povo, e eu vou colocar um coração de carne, só Ele pode fazer isto. Preserve isto,
preserve esse alto chamado. Esteja debaixo desta unção, pois a unção te protege. A unção te guarda, a unção ativa uma capacitação para que você possa cumprir o teu propósito debaixo do favor, da graça e da unção do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos pela revelação da tua palavra, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor, e renova dentro de nós um espírito inabalável. Nos ensina, Espírito Santo, a cada dia nos arrependermos mais profundamente, Pai, para que o Senhor possa nos levar a cada dia em águas profundas, mais e mais de Ti, menos de nós, Pai. O quanto o Senhor tem de nós, esse é o que da questão, Pai, nos ajude a nos despojarmos de nós mesmos, para que possamos falar como Paulo revelava, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu libero favor na tua vida. Eu libero cura física para o teu corpo físico. Vocês que estão doentes, em nome de Jesus, pela autoridade do nome. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu meu clamor e enviou a sua palavra. E a sua palavra me curou daquilo que era mortal. Eu sinto a unção de cura. Receba a cura física nos seus órgãos, nos seus ossos, nos seus membros, nas suas células. Nós quebramos toda a palavra do homem, toda a sentença do homem e profetizamos a sentença do céu. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Receba a cura física, receba a cura na alma. Receba em nome de Jesus a renovação da sua mente, medite na palavra. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Aborta toda sofisma da tua mente e de toda mentira do inferno. Você é abençoado, você é amado, você é amada. Deus o Pai te ama como filho. Se levante dessa cadeira, se levante dessa cama, repreenda esse demônio de aflição, de medo, de ansiedade, de insônia. Descanse nas promessas. Receba perdão, receba libertação, receba provisão sobrenatural. Eu oro por esse empresário, Senhor, que necessita de um milagre em sua empresa. O nosso Deus, o meu Deus, o nosso Pai, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades. Que a porta se abra, Senhor, que o sobrenatural aconteça. Eu os abençoo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Foi um prazer ter estado com vocês nesses minutos tão preciosos. Eu abençoo o povo do Mato Grosso que estão nos assistindo. Eu abençoo o povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas, do Rio de Janeiro, do Pará. Eu abençoo o povo do Nordeste, povo amado, especial, povo da América Latina. Estaremos indo para a Venezuela. Está aí o áudio e o vídeo na sua tela. E você que quer nos abençoar nessa jornada. Eu louvo a Deus por os colaboradores. Bendito seja o teu nome, Pai, por aqueles que têm liberado uma semente para esse ministério. Que o Senhor possa multiplicar essa semente abundantemente. Você que quer nos abençoar, nossa ida para a Venezuela, está aí a maneira que você possa fazê-lo. Nós vamos investir na Venezuela e vamos fazer uma ministração de 7 dias, uma escola para 4.000 pastores. E vamos fazer uma cruzada em 3 dias de milagres. E eu creio que haverá mais de 5.000 milagres em 3 dias. Estamos profetizando, crendo e liberando. Se você quiser fazer parte dessa história, você pode orar conosco, jejuar conosco e contribuir para que possamos ministrar debaixo de uma excelência, como diz a palavra. O Evangelho é o poder de Deus e amamos isto em todas as áreas. Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado pelo seu ministério. Esse final de semana estaremos indo para o Pará. Qual é a cidade, Samuel? Altamira. Altamira.
meus amigos. Vamos ministrar uma escola, estará indo comigo o pastor Rodrigo, ou melhor, o apóstolo Rodrigo, ministrando debaixo de uma unção apostólica, profética. Altamira será chacoalhada. Você não pode perder essa escola, unção de rompimento e tempo de aceleração, onde haverá ativação, impartição e algo novo será liberado. E a cruzada encontro com a glória. Eu estou empolgado, animado. Cheguei do Mato Grosso. Estou indo para Altamira com muita alegria no meu coração. Por quê? Porque é o tempo. Não podemos perder tempo. Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos dê saúde, Pai. Saúde física, mental e espiritual. Para que possamos cumprir o teu propósito com alegria, com alegria. É prazeroso servi-lo. É prazeroso confiar nele. É prazeroso ver Deus se manifestar com poder e graça. Eu os abençoo com toda sorte de bênção. Shalom para todos. Até quinta-feira que vem. Ore por nós. Estamos orando por vocês. Não se esqueça. Eu profetizo que você vai estar comigo em Israel. Estamos já no reta final. Você que quer vir conosco. Poucas passagens ainda temos para vender. Será uma honra tê-lo conosco nessa caravana. Rota do Avivamento. Está conosco o pastor Elizabeth, pastor Edno Melo, pastor Brunerulo, pastor João Penha e outros profetas e apóstolos da América Latina, da América Central, da América do Norte. Deus abençoe vocês. Shalom para todos. Até quinta-feira que vem.